eles abrem os alunos, que é o primeiro trabalho de energia, ele abre o aluno e ele fica muito sensível a qualquer informação. Então a informação que é jogada e que bate no campo e bate no aluno, aquilo entra nele, reverbera, roda no micro-universo, faz ele refletir e solta. Quando ele solta para o campo, aquilo reverbera em todos os alunos, no professor, e faz todo mundo refletir. Então esse movimento de participação da turma, dos professores nesse campo homeostático, vai fazendo esse movimento de catarse, de autoentendimento, de esclarecimento e de desassédio mental somático. Em 1986, o professor Valdo lançava o tratado Projeciologia e ele realizava em casa as tertúlias projeciológicas. Ele lia capítulos do livro, enquanto nós assistimos, eram debatidos pelos presentes. Qualquer pessoa podia participar dessas reuniões na biblioteca do professor Valdo. Então, a matéria, o conteúdo do ECP1 já estava sendo dado. Nós já estávamos ali captando aquela informação, metabolizando aquelas ideias inatas, porque já vinham do curso intermissivo, de quem tinha o curso intermissivo. 2 anos depois, quando foi finalmente formado o IPC, que absorveu as atividades do Centro da Consciência Contínua, que era um trabalho de pesquisa mais informal, orientado pelo professor, nós começamos com a pedagogia, com a parapedagogia, de forma direta. Já nos primeiros momentos já existia curso, nós já começamos a trabalhar com isso, então já existia a formação, vamos dizer, de uma maneira talvez um pouco ainda amadorística, mas já era uma formação parapedagógica que nós tínhamos. O Brasil inteiro solicitava ao Instituto a presença e a ministrar os cursos, né? O aluno chegava ao nível 4 do curso de projeciologia, que chamava o estágio 4, P4, e ele queria mais, ele queria se organizar, ele queria integrar aquela equipe que nós formávamos ali. Ele ficava interessado pelo nosso ambiente de trabalho, pela nossa forma de trabalhar. Ele dizia, mas e agora o que eu faço com esse conhecimento? Como que eu vou trabalhar essa ideia? E onde eu aplico? Eu não posso ficar aqui junto com vocês, conosco professores? Então nós sentimos que o ECP1, considero uma ideia inata no meu caso, ele surgiu para atender uma demanda daqueles alunos, daqueles egressos do curso intermissivo que nós recepcionávamos. Ele surgiu assim. Então eu não tive a menor dúvida em alinhavar algumas ideias, fazer uma proposta de programa, como um curso de imersão, e levar para o professor Valdo avaliar. Ele olhou aquele primeiro curso e falou assim, então nós vamos também colocar aí, Malo, as folhas de avaliação do conscienciograma. O livro Conscienciograma, que é a teoria da avaliação da consciência proposta pelo professor, estava em andamento desde a década de 1960. Nos anos 70, 1970, ele já tinha o conscienciograma praticamente organizado, ele já tinha um conscienciograma pronto para ser trabalhado. Só que não havia massa crítica para isso. Nós estávamos aí com 3 anos de instituição, como é que nós íamos conseguir essa massa crítica? Então o professor passou a nos dar as folhas de avaliação do conscienciograma, ainda muitas vezes manuscritas, revisadas por ele de próprio punho. Ele nos entregava aquelas listas, aquelas páginas, aquelas folhas de avaliação, e nós adaptávamos algumas perguntas dali dentro do roteiro do curso. Então, nesse primeiro roteiro do curso, foi um roteiro ainda bem informal, do qual eu fui autora, junto com essas folhas de avaliação, e convidamos a professora Simone Delatour, que trabalhava conosco também na área da comunicação, para formar a primeira turma. Essa turma, o trabalho foi realizado prévio em 1991. Em 91 nós já tínhamos o curso estruturado, cartazes, já tínhamos um programa definido, e já tínhamos o local para dar esse curso. E em 24 de janeiro de 1992, nós formamos a primeira turma do curso de extensão em Conscienciologia e Projeciologia. Vale uma curiosidade que nós invertemos, nós colocamos a Conscienciologia primeiro e a Projeciologia depois. Embora a instituição se chamasse Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, porque a Projeciologia havia sido proposta com antecipação. Mas nós já fizemos numa ordem que para o futuro aquilo já ficasse compreendido, que a projeciologia era uma linha, uma prática, uma especialidade dentro da área da conscienciologia. O objetivo do ECP1 é ajudar as pessoas a ampliar o nível de consciencialidade. Por quê? Porque o ECP1 ele passa uma dinâmica que ajuda o aluno a fazer a autopesquisa, a autoinvestigação. E o aluno vai ter contato
com a consciencialidade, com o mundo interno dele. Neste contato, o aluno aprende a fazer as recins, ele aprende a reciclar os seus pensamentos, a viver a vida com outro paradigma, com outra abordagem. Então, resumindo, o SCP-1 tem o objetivo de ajudar o aluno a ampliar o seu nível de consciencialidade. Então, quando o aluno está numa sala de aula de SCP-1, muitas situações ocorrem naquele campo, que é muito otimizado, que vão ajudar a pessoa a entender mais o seu processo pessoal, o seu momento pessoal, para que ela possa reavaliar a partir da autoconscienciometria que traços, que aspectos que ela precisa reciclar. E muitas vezes no SCP-1 ela tem aquela oportunidade de 3 dias para aprofundar a autorreflexão ao seu próprio respeito e a respeito da execução da Proexis. Então, é um aspecto que eu acho muito importante dentro do SCP-1 e que eu percebo isso nos trabalhos do SCP-1 é a interação mais próxima que os amparadores têm junto aos alunos. E isso se reflete na prática em quê? No nível de aprofundamento da autorreflexão. Muitas vezes a pessoa, tanto dentro quanto fora de sala de aula, tem experiências muito ricas, sincronicidades que vão ajudá-la na autorreflexão, na reperspectivação da vida dela. Vejo que ele é um curso muito importante para as consciências intermissivistas, principalmente, em primeiro lugar, porque ele representa um divisor de água. Pelo menos essa foi a experiência que eu tive com o SCP-1. Ao longo do meu processo de voluntariado, que eu iniciei em 1994, especificamente, conheci a Conscienciologia em 1991, eu fiz diversos SCP-1s, tanto na condição de alunos, e ele sempre veio para mim como uma forma de dar uma mexida, de fazer um balanço da vida, de fazer uma reciclagem maior, mais profunda, de dar um impacto em relação a essa, vamos dizer, essa amortização intrafísica ou essa pasmaceira da vida humana, que se a gente deixar nos leva para o rolo compressor das inutilidades. E depois eu fiz também diversos SCP-1s, digo fiz porque na condição de professor a gente também faz, então eu fiz diversos SCP-1 como professor. E tem um lema no SCP-1 que sempre me marcou muito, que é o lema que parece um pouco bélico, mas não é na realidade quando levado para esse contexto, que é entrar para matar ou para morrer. Então é um ambiente em que a gente entra para fazer esse trabalho e ir até as últimas consequências com os alunos, do ponto de vista cosmoético. E é lógico que levando em consideração o momento evolutivo, o nível daquela turma, o momento do aluno. Então eu vejo que é um curso que ele é super delicado, porque a gente se coloca numa imersão num hotel, aonde a gente naquele período vivencia com aquela turma ou cria um laboratório para eles se sentirem como se fosse uma consex. Então ali nós não podemos ter omissão deficitária, não podemos deixar de falar aquilo que nós percebemos, e isso eu acho que é muito sério na condição do SCP-1. Uma outra coisa que me marcou muito, isso na formação do SCP-1, é que quando eu fui liberado para dar SCP-1, a história foi assim, em 98 eu tinha feito mais ou menos uns 8 SCP-1s na condição de monitor. E em um deles, a professora Malu Balona me convidou para participar da formação do SCP-1. E antes eu estava com uma itinerância marcada, então eu fui para a itinerância e voltei para fazer a formação do SCP-1. Na época aquilo me gerou um grande estresse, porque era um curso que tinha um grupo de professores muito reduzido, então era uma grande responsabilidade, eu era bem mais novo, devia ter em torno de 23, 24 anos, mais ou menos por aí. E aí, assim que eu fui liberado, fiz alguns SCP-1s em treinamento, eu fui dar um SCP-1 com a professora Ana Paula Lage, que atualmente está, se não me engano, na Austrália, e ela me falou assim: Marcelo, leva o SCP-1 para a vida. E eu pensava, mas o que é levar o SCP-1 para a vida? Será que eu sair com o MAP do SCP-1, manual de apoio do professor, embaixo do braço e ficar andando com ele? Então eu dei 1, dei 2, dei 3. Lá para o quarto SCP-1, que foram 3 seguidos, eu comecei a entender o que era levar o SCP-1 para a vida. Era você estabelecer aquela dinâmica no seu dia a dia. Então eu percebi que alguns SCP-1s, quando eu entrava em sala, era uma sequência do meu dia a dia em que eu entrava e compartilhava o movimento de autopesquisa, de autodesassédio, de autoenfrentamento que eu estava fazendo. Outros, quando eu parava ou reduzia essa velocidade, eu entrava e eu tinha que engrenar com a equipe extrafísica. Aí ficou muito claro o que ela queria dizer com aquilo. Leva o SCP-1 para a vida. E se a pessoa, o aluno, o professor, o voluntário da Conscienciologia fizer o SCP-1 com essa visão, que é um ambiente em que você pode se sentir como consex e estabelecer mecanismos de autopesquisa e autodesassédio para levar para a sua vida, isso é um acelerador para a desperticidade. É assim que eu vejo o SCP-1, a importância dele enquanto ferramenta evolutiva dentro do nosso grupo da CCCI, da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional. E o que mais nos chamava a atenção
o que ele mudava o destino da pessoa. A pessoa chegava, como o professor Valdo nos diz, na primeira turma, na saída, nos despedindo lá no Instituto, ele dizia: olha, Marlon, a pessoa pode entrar nesse curso na sexta-feira de um modo e sair domingo outra pessoa, se ela quiser. Foi a questão da opção pela Invexis e algumas outras decisões de vida iniciais, me pareceu uma coisa muito natural e muito fácil de pensar naquele ambiente. Aí, motivada por essa experiência, eu voltei para Belo Horizonte, que era a minha cidade de origem, onde eu tinha conhecido o Instituto, e comecei a trabalhar no voluntariado e tudo, e me motivei, a partir do primeiro ano de voluntariado, a fazer o ECP1 a cada 6 meses. Essa era uma orientação que alguns professores passavam na época, que se a gente tivesse oportunidade de fazer o curso mais vezes, para a gente começar até a verificar o nosso próprio progresso. E eu comecei a achar isso muito sério, essa proposta, e a levar essa proposta a sério. Consegui tomar várias decisões e muito sérias a cada CP1 que eu fazia. Os vários caminhos proexológicos, eles se abriram a partir dali. A cada decisão que eu tomava, eu me sentia mais confiante, mais segura e mais oportunidades de crescimento, principalmente dentro da conscienciologia, aconteciam. E aquilo me motivava muito. No caso, como docente, como agente retrocognitor do esclarecimento, e você mudar a linha de programação de vida de uma pessoa e, de alguma maneira, fazer uma intervenção no destino daquela pessoa, uma intercessão. Então, era muito séria essa questão. Eu vejo o ECP1 como um curso que busca promover um realinhamento do aluno, das pessoas, dos participantes, com relação ao seu compromisso intermissivo, né? Basicamente, nós trabalhamos com isso no ECP1. Então, nesse alinhamento da bússola, essa calibragem da bússola, ela vai levar inevitavelmente o aluno a algum grau de crise de crescimento, né? E lidar com isso é delicado, né, no processo parapedagógico do curso, né? Então, o professor conseguir encontrar esse ponto de equilíbrio, às vezes exige um grau de experiência, ele não vai conseguir fazer isso às vezes na primeira vez, ele vai ter que fazer esses ajustes e esse amadurecimento nesse papel de agente retrocognitor. E essa questão de lidar e identificar, ver travões nos alunos e conseguir colocar isso de tal forma que promova uma crise evolutiva de crescimento e não uma crise de sofrimento, é o ponto-chave, né? O ponto-chave, né, nessa interação entre a questão docente e a questão dos alunos, né? Então é um ponto-chave na parapedagogia do curso. Quanto mais o professor melhorar a autocrítica dele, mais ele vai ter capacidade de ser pertinente nas suas abordagens, nas suas colocações. Porque a gente sempre corre o risco, né, de querer dizer para o outro aquilo que muitas vezes a gente precisa também estar resolvendo ou estar fazendo, e a gente tende a carregar às vezes muito nas abordagens quando aquilo é um problema para a gente também, né? Então essa autocrítica, essa busca de estar buscando reciclar, né? Esse processo de reciclagem ele deve ser constante. O ECP1 é apenas uma amostra grátis daquilo que deve ser promovido depois pela pessoa de forma mais constante, né? A vida é uma constante resolução de problemas. A gente vai ter que encontrar as melhores soluções evolutivas para as demandas assistenciais e as próprias questões de relacionamento, de melhor desempenho dentro da ProEx, de maneira que ali a gente tem uma amostra grátis de qual seria a melhor postura, essa postura reflexiva de autoavaliação, né, de apuro da autocrítica, coisa que vai nos servir para o resto da série X. Eu acho que primeiro tem aquela fase inicial, que é uma fase de um pega para capar. É uma fase de maior tensão, o aluno tem muita expectativa a respeito do que vai acontecer no curso, ele às vezes tem uma informação que não é precisa, né? Às vezes ele está um pouco dramatizando questões que possam acontecer
no curso, e isso precisa ser dissipado o mais breve possível, já na primeira etapa do curso, né? Então, a ação dos professores nessa hora é fundamental, é uma profilaxia para que o aluno entre numa postura de maior, vamos dizer assim, ele fique mais à vontade com ele mesmo e ele possa interagir melhor, colocar o seu laboratório, né? Contribuir com o seu laboratório para que também os outros participantes interajam, usufruam também da experiência de cada aluno, porque a gente vê que há um mecanismo muito inteligente, às vezes, nas turmas do ECP1, né? Como elas acabam sincronizando alunos ali sempre aprendentes, né? Com características similares, né? Onde um acaba também ajudando o outro, ajuda o outro a desdramatizar e encontrar melhores soluções evolutivas para certas dificuldades e problemáticas ou até mesmo gargalos, né? Eu vejo que os professores, eles ganham muito no sentido de desenvolver habilidades diplomáticas, paradiplomáticas, né? É uma verdadeira escola o ECP1 com relação à paradiplomacia, né? Encontrar essa forma adequada de intervenção, né, em relação à problemática existencial de cada um, e a pessoa ter também um grau de sensibilidade em relação a isso, né? É algo que não é simples, né? É algo complexo, num curso que visa ajudar as pessoas a resgatar a sua paraprocedência no sentido de alinhar os interesses da vida humana de forma compatível com os interesses da intermissão, da programação existencial. Isso, e hoje eu verifico que é um dos mega trafores, né, do curso, é a conexão da gente com a nossa paraprocedência. Então a questão do curso intermissivo, de pensar como consciex, ele muda a proexis de muita gente. Eu acho que o ECP1, enquanto ferramenta de desassédio e anticâmara para o ECP2, ele precisa ser melhor aproveitado pelos conscienciólogos, pelos intermissivistas, porque é uma ferramenta que está aí à disposição de todos, ela tem um papel muito importante, vai completar suas 2 décadas de existência. Há uma matriz extrafísica muito séria que envolve a nossa recuperação de cons, e como hoje a CCCI cresceu demais e há muita farturas de ofertas de cursos, de oportunidades evolutivas, às vezes as pessoas não dão o devido valor para o que é o curso ECP1. É uma mega oportunidade de recuperação de cons. O curso ECP1 é tudo.